Barba faz cobrança a jogadores. Então, assista até o final, deixa o like, curte o vídeo, é muito importante, tá bom? Clique em hypar também. Se você não gostou do que viu ontem, também está revoltado com a atuação do time, enfim, deixa o like, clique em hypar e, claro, né, seja inscrito do canal aqui, segue o nosso canal, porque aqui tem conteúdo diário do Atlético, lives, vídeos. Vamos lá, gente. Bora começar falando então sobre o Barba. Tá aí, ó. Barba cobra fortemente do elenco após derrota para o Puerto Cabejo. Após a derrota do Atlético para o Puerto Cabejo na estreia da Copa Sul-Americana, o técnico Eduardo Domingues fez duras cobranças ao elenco e deixou claro que não tolera falta de atitude dentro de campo. A atuação abaixo do esperado irritou o treinador argentino, que cobrou uma mudança imediata de postura dos jogadores. Em tom firme, Domingues destacou que o desempenho precisa ser coletivo e não baseado em nomes ou status. Abre aspas. Eu creio que se repetirmos o mesmo time, a equipe mesmo vai mudar, porque não podemos permitir uma apresentação como essa, como time. Falamos sobre isso várias vezes. Joga o Atlético, não joga os nomes, jogue quem jogue, temos que representar da mesma forma. Temos que nos dedicar da mesma forma para nossos torcedores. Estamos decepcionados por como fizemos o jogo hoje para nossos torcedores. Seguramente vão nos criticar e eles têm razão, porque hoje jogamos mal. Mas, de novo, o que vamos fazer com isso? É sobre como teremos de nos levantar para o sábado contra o Santos, né? Como vamos nos levantar para começar essa competição na nossa casa, com a nossa gente, com o apoio que recebemos deles. Temos que jogar para eles outra vez. Já não podemos fazer nada e o que nos resta é trabalhar, crer no caminho, crer nas situações que buscamos para poder melhorar. Toda melhora sempre não é linear, Vamos ter alguns baques. Diante desses baques, o que fazemos? Levantar, continuar e seguir trabalhando, fecha aspas aí, do que disse a palavra do Barba, né? Aí tá falando, momento, liga alerta no Galo, derrota na Sul-Americana, além do resultado negativo, expôs problemas de postura e desempenho, ao que incomodou profundamente a comissão técnica. Aí tá aí, Domingos, conhecido pelo perfil exigente, já deixou claro, não basta ter elenco qualificado, é preciso atitude dentro de campo, fecha aspas. Tá aí então a palavra do Barba, né? Aí vamos falar sobre isso e sobre outras coisas que a gente precisa falar aqui, falando sobre então essa questão do Barba. Primeiro, concordo, faltou atitude, faltou tudo isso. Eu acho que a crítica aos jogadores, eu acho que ele fez corretamente e é isso mesmo. Agora, passa também por erros de escolha do treinador. Aí agora eu vou fazer a crítica a ele, né? Porque ele não vai se criticar. Mas a crítica também precisa ser feita. Porque o Barba foi muito bem nos 2 jogos contra a Chape e Atlético Paranaense. A postura do time, o time taticamente, muito bem. Só que o que ele fez ontem também é inacreditável. É inadmissível. Assim, se tivesse alguém dentro do Atlético, né, responsável para realmente cobrar o treinador, deveria cobrar. Porque não dá para ele entrar num jogo com o Igor Gomes de titular como segundo volante de novo. Ele comete o mesmo erro. Alguém tem que chegar, deveria ser o Paulo Brax, chegar e falar, Barba, vem cá, vamos conversar. Isso aqui não pode se repetir. Não pode. Ele entra como segundo volante, não marca, não ajuda na criação, não ajuda na saída de bola, na marcação é piada. Não ajuda em nada. Sabe, erros grosseiros até nas mudanças. Pra que trocou o Cassier no Cauã Soares? Ajudou em quê? Então, tomadas de decisão, erros grosseiros, tanto na escalação quanto nas substituições. Agora, algumas coisas não dá para aceitar mais. O Igor Gomes, eu já falei. O Igor Gomes ele precisa ser negociado em julho. O Atlético tem que negociar o Igor Gomes em julho. Não dá para esperar mais. Tem que ser uma conversa do Paulo Brax com o Barba. Não pode utilizar o Igor Gomes em 12 jogos no Brasileiro até a parada no meio do ano. Porque senão ele não vai para outro time. E ele tem que ir para outro time. Não dá para aguentar mais. E a única forma que eu tô vendo de alguns jogadores não atuarem mais é eles indo embora. Porque senão o Barba coloca para jogar. O Alonso na esquerda. O Pacini estava mal. Então que colocasse o Natanael, que puxasse o lateral esquerdo, do sub-20. Não importa. Mas não dá para ser o Alonso. O Alonso é outro, que em julho tem que ir embora. Se o clube da MLS desistir, arruma outro. Não dá mais. Nós reformulamos um elenco e seguimos com um elenco medíocre. Enquanto alguns jogadores estiverem no Atlético, eles vão continuar jogando. Então o Barba também tem culpa, porque ele errou, e errou feio na escalação. Quando essa escalação a gente olhou, deu vontade de chorar. A vontade é nem assistir o jogo. De tão bizarra aquela escalação. Hoje a gente vê
como o Tomás Pérez é um pilar nesse meio campo, porque sem ele nós estamos ferrados. E olha que é um garoto de 20 anos, que fez aí 2 boas partidas, mas essa é a verdade. Você perdeu o Tomás Pérez ali, ninguém marca nesse time do Atlético. Muito menos o Igor Gomes, muito menos o Alonso. Então, colocar o Cissé de primeiro volante, o Cissé era atacante na base. Ele não é primeiro volante. Aí coloca ele de primeiro volante e o Igor Gomes de segundo e ainda quer ganhar um jogo? Aí, Barba, né? Aí não é só questão de postura, não. Você vai pedir postura do Igor Gomes? Postura de quê? De marcação dele? Ele nunca soube fazer isso, vai aprendeu agora? Então, não é só o Barba, repito, ele tá certo na cobrança dele. Faltou tudo isso, postura, retrô, de salto alto e tudo, time desorganizado. Mas assim, faltou muito o treinador fazer o certo básico, que é escalar um time de forma decente. E fez uma escalação completamente absurda. Cissé, primeiro volante, Igor Gomes, Bernard, Scarpa, Dudu, Cassier. Vai ganhar de quem? Já deu pra... espero que o Barba tenha percebido, que ele demora um pouco pra perceber, porque o Igor Gomes foi titular contra o Fluminense, a gente perdeu, aí foi titular de novo agora. Ele demora um pouco pra perceber, mas tomara que ele tenha percebido que esse time que ele colocou ontem, esse meio campo e ataque que ele colocou ontem, não ganha nem do Puerto Cabello da Venezuela. Nem do 9º colocado do campeonato venezuelano esse time dele ontem ganha. Não ganha de ninguém. Se jogar esse time jogar contra o Ibis, perde. Porque não marca. Porque é um time, sim, enfim. Falta tudo a esse time, né, que ele escalou ontem. E as mudanças foram bizarras também. Então, aí pra finalizar, vai ter gente, mas tá criticando o Barba. Sim, não tô pedindo, assim, o Barba é um baita treinador. Tá fazendo um ótimo trabalho. Mas quando ele errar, tem que criticar. Porque senão aí ele erra, a gente fica de braço dado, falando, tá bom, pode errar. Põe o Igor Gomes aí. Chega contra o Santos e põe o Cissé e o Igor Gomes de novo. Vamos ver se vai dar certo. E o Alonso na esquerda, vamos ver se vai dar certo. Não vamos criticar, não. Então, tem que criticar sim. Errou, tem que ser criticado, cobrado, enfim. E eu acho que deveria ser criticado, cobrado, na verdade, dentro do clube. Alguém tinha que chegar pra ele, puxar ele e falar assim, isso aqui não dá mais, Barba. Isso aqui não dá mais. Igor Gomes não dá mais. Me ajuda. Mas... Não dá mais. Assim, começa como um pedido. Mas daqui a pouco vai ter que ser uma ordem. Porque não dá mais. Ele não pode jogar na fase que ele está, ainda mais de segundo volante. Tá prejudicando o Atlético. Enfim, gente, tá aí. A minha opinião, realmente, assim, é revoltante o que a gente viu ontem dos jogadores e dos erros do Barba naquela partida na Sul-Americana, né? E você viu aí o que disse o Barba. Quero saber se você concorda comigo, o que você acha. Deixe nos comentários, deixa o like no vídeo, curte o vídeo, inscreva-se no canal, clique em inscrever-se, clique em hypar também. Agora é deixar a Copa Sul-Americana um pouquinho de lado e voltar a atenção para o Campeonato Brasileiro amanhã, 8 da noite, confronto contra o Santos, reencontro com Cuca, ex-treinador do Galo, na Vila Belmiro. A delegação que viajou à Venezuela para o duelo contra o Puerto Cabello chegou ontem à noite a São Paulo, está hospedada próxima ao aeroporto de Guarulhos e hoje, às 2h30 da tarde, fará uma atividade no Centro de Treinamentos do Corinthians antes de seguir para a cidade de Santos, que é a casa do peixe, para esse duelo, como eu disse, muito importante pelo Brasileirão. Bom, técnico Eduardo Domingues, o Barba Domingues, ele vai ter reforços importantes para este confronto contra o Peixe. O atacante Hulk, o volante Alan Franco, o lateral esquerdo Renan Lodge, o zagueiro Juan Tressoldi e o meia Vitor Hugo, eles que ficaram em Belo Horizonte fazendo aquele controle de carga, foram poupados do jogo da Venezuela, eles já se uniram, já se juntaram ao restante da delegação e estarão presentes nesta atividade, neste treinamento, que vai ser o primeiro e também o último em solo brasileiro antes da partida na Vila Belmiro. O Galo, que começa essa rodada com 14 pontos na 8ª colocação, vai ter pela frente o Santos, que tem 10 pontos conquistados e começa na 15ª colocação do Brasileiro. O Santos está tentando fugir ali da zona do rebaixamento, vai ter o retorno do Neymar, também vai ter a volta do Gabriel Barbosa e o Galo também tendo peças importantes para esquecer de vez essa derrota na estreia da Sul-Americana e voltar a focar no Campeonato Brasileiro. O Atlético, que está buscando a 3ª vitória consecutiva, vem de vitórias sobre Chapecoense e Atlético Paranaense e agora quer ter o Santos como a sua vítima fora de casa. O Atlético, que venceu apenas uma como visitante e quer buscar a 2ª vitória também e não vence o Santos desde 2022 na Vila Belmiro, aquele jogo 2-1 com gols de Hulk e Nátio Fernandes de pênalti.
É o Atlético buscando repetir essa história e vai ter peças importantes para superar o Santos e surpreender Neymar e companhia.